Nessa videoaula vou mostrar para vocês um pouquinho de formulários com o HTML, ok? Então nesse exemplo aqui eu vou mostrar para vocês primeiro como fazer uma área de login, onde eu vou perguntar para o usuário o login e a senha e colocar um botão de enviar, e depois a gente vai fazer um formulário de cadastro com mais algumas opções, tá ok? Então, para que serve o formulário? O formulário a gente utiliza sempre que for necessário pedir alguma informação para o nosso usuário. Somente com o formulário que a gente consegue perguntar informações para o usuário para que a gente possa tratar depois para, por exemplo, colocar num banco de dados ou para fazer uma pesquisa, por exemplo, na internet. Então vamos começar. Eu vou utilizar primeiro, vou abrir o programa Notepad aqui. Ok? E vou colocar a estrutura básica do HTML para trabalhar com esse formulário. O conteúdo do formulário vai dentro do body, que é a parte que aparece para o usuário. Ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer é informar o nosso navegador que a gente vai desenvolver um formulário. Como é que eu faço isso? Eu adiciono essa tag aqui, que é a tag form. Para criar aquela caixa, a gente adiciona um input e define um type para ele, um tipo para ele. Então, por exemplo, eu vou colocar tipo text, que é o tipo que aceita qualquer informação na caixa. E vou salvar, por exemplo, como formulário form.html. Vou executar para mostrar como é que está ficando. E ele criou apenas a caixa que eu posso escrever o que eu quiser. Ok? O que eu vou fazer? O usuário não sabe que informação adicionar nesse campo, então sempre a gente orienta ele. Então a gente informa antes o que a gente quer que ele escreva nesse campo. Então, por exemplo, login, input type text. Vocês vão ver que fica mais fácil para o usuário. Ele sabe que nessa caixa ele tem que informar o login dele. Como nesse input, como isso é um input, eu vou ter vários inputs no meu site, no meu formulário, eu tenho que dar um nome para cada um deles. Por exemplo, o name desse é login. Ok? Por enquanto é só isso que eu vou utilizar. O segundo campo que eu vou fazer é o senha. O input do tipo senha, ele é diferente. Se eu colocar ele como text, eu coloco o meu login e a minha senha e todo mundo vai saber qual é a minha senha. O que a gente faz? A gente coloca então no senha, o tipo dele é password. O que acontece? Dependendo do navegador, no Chrome ele aparece as bolinhas, no Firefox ele aparece asteriscos, mas ele não aparece a informação que foi digitada pelo usuário. Ok? Esse é o tipo password. Para fechar o nosso formulário de envio, para o nosso formulário de login, falta um botão de enviar. O botão de enviar, ele é um input também, só que o tipo dele não é text nem password. Ele é do tipo submit. Tá? Apenas colocando isso, já vai aparecer o nosso botão com a palavra enviar, ok? Mas todos os inputs têm que ter name. Então, eu vou chamar, por exemplo, de botão. E é interessante vocês sempre definirem para o input submit um value. Por quê? Porque aí vocês definem qual é a palavra que vai aparecer aqui dentro. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, logar, ele apareceria aqui a opção de logar. Eu vou deixar enviar aqui, certo? Terminei meu formulário, fecho a tag form e ele passa a ser um formulário. Com isso eu posso digitar o login, a senha e clicar em enviar, que ele enviaria para uma outra página as informações que eu digitei ali, ok? Vamos fazer outro? Vou colocar um HR aqui para separar os dois, certo? E nós vamos fazer outro formulário. Agora vamos fazer um formulário de cadastro. Abre a tag form. Se não colocar a tag form, não funciona o enviar de vocês, tá, pessoal? Ok? No meu formulário de cadastro, eu vou perguntar para o usuário qual é o nome dele,
qual o e-mail, vou perguntar qual o gênero, perguntar os interesses e a cidade de origem do nosso usuário, certo? Então vamos lá. Para nome, eu posso utilizar o input que vocês já viram ali em cima, que é o tipo text. Name é o nome que eu estou perguntando, é o nome que vai aqui, certo? Para e-mail, também. Vai aparecer uma informação aqui, name, e-mail. Para gênero, se eu colocar um input tipo text no gênero, o usuário pode responder, por exemplo, masculino, masc, M, macho, feminino, fêmea, F, fem. Então a gente tem campos, tá? Tem formas da gente fazer input que a gente define a resposta para o usuário. O usuário apenas seleciona qual é a resposta correta. Tá? Então, por exemplo, para o gênero a gente já vai fazer isso. Vou mostrar como está por enquanto. Nome, e-mail e tá os nossos outros campos ali do lado. Vou arrumar a codificação. Vou colocar entre as tags prontas já, pessoal. Vou colocar uns BR só para separar e ficar mais fácil a visualização, tá? Coloquei 2 BRs aqui e vou colocar também entre eles aqui todos 2 BRs, tá? Ó, certo? Então vamos para o gênero. Como é que eu faço para que ofertar a resposta já para o usuário? Para gênero, a gente utiliza o tipo rádio, que é o que aparece aquela bolinha. Por exemplo, ó, que ele vai selecionar, por exemplo, se é do sexo feminino. E eu faço outra para o masculino. Ok? Ó, feminino e masculino. Como é que eu faço para que ele possa selecionar apenas uma das respostas e não as duas, como eu fiz agora? Os 2 inputs, eles têm que ter o mesmo name. Então, por exemplo, name gênero e name gênero. Então agora o usuário consegue selecionar apenas uma das respostas. Mas como que eu, desenvolvedor, sei qual foi a resposta que ele deu, que ele selecionou? Para isso eu vou colocar um value em cada campo. No primeiro eu vou colocar fem e no segundo um value mask. Value de valor, né, pessoal? Então eu criei 2 inputs do tipo rádio, o nome deles é gênero e eu seleciono feminino ou masculino. Tá ali os meus 2 campos, certo? Interesses. Se eu quisesse perguntar para o meu usuário, por exemplo, se o interesse dele no nosso site é filmes, músicas ou vídeos, por exemplo, ele pode selecionar apenas um ou ele pode selecionar vários, correto? Como que eu faço isso? Existe outro input para isso. Input type checkbox. Por exemplo, ele tem interesse em músicas, mas também tem em filmes, vídeos, por exemplo, ou vou botar jogos aqui. Ó, criar 3 checkbox, que é essas caixinhas que ele pode selecionar uma, mais do que uma, ou até nenhuma. Cada uma recebe no name a informação que eu perguntei que eu passei para o usuário, a opção que eu dei para o usuário. Ok? Outro tipo que eu vou mostrar para vocês é o que a gente vai utilizar para a cidade. Imaginem vocês se a gente dá a opção de resposta de cidade para o usuário. Quantas cidades existem espalhadas, por exemplo, pelo Brasil, Uruguai, pelo mundo inteiro? É uma lista muito grande, não dá para a gente mostrar essa lista no nosso navegador para o usuário toda ela de uma vez só. Então o que a gente faz? A gente cria um select.
coloca um name para ele, por exemplo, cidade. E a gente coloca as cidades como opções desse select. Ó, dentro desse select aqui, eu vou colocar opções. Por exemplo, option com valor, por exemplo, Ribeira, e vai aparecer para o usuário Ribeira. Vou fazer outro para Livramento. Vou escrever Santana do Livramento. Olha como é que fica. Só aparece o primeiro e quando ele clica nessa área, ele pode selecionar, por exemplo, a outra cidade. Para que já não saia selecionado uma cidade, a gente pode trabalhar com um valor vazio de início no nosso, obrigando o usuário, por exemplo, a selecionar uma opção. Então, olha ali, ó, sai com a opção dele, tem que marcar qual a cidade de origem, por exemplo, dele. O que está faltando nesse nosso formulário? Os botões de envio, né? Como esse é um formulário um pouquinho maior, a gente vai criar dois botões. O primeiro que eu vou mostrar para vocês, que eu ainda não mostrei, é o reset, que ele tem a função de limpar o que está no formulário. Então, por exemplo, name, vou botar aqui o botão também, e o value, por exemplo, limpar. Então, se eu colocar alguma informação nesse formulário aqui, quando eu clico em limpar, ele limpa o formulário, ele recomeça o formulário para nós. E se está tudo ok, eu quiser enviar, volto o meu submit, que eu já tinha mostrado para vocês, com o valor de enviar, por exemplo. E aí, quando terminar o formulário, clicar em enviar, ele enviaria para outra página, faria a ação que vocês definissem. Ok? Espero que tenham gostado e bons estudos, pessoal!